Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Nessa segunda parte do relato, o Paulo nos conta sobre a sua terceira EQM, que aconteceu após ele passar por uma cirurgia bariátrica. Segundo ele diz, essa experiência foi ainda mais intensa do que as duas primeiras. Vamos descobrir por quê? Oi, Paulo. Vamos então agora para a sua terceira experiência. Pois é. Essa terceira experiência foi depois de tanta quebradeira, tanto hospital, tanta cortisona e tanta coisa, e também uma série de derrotas pessoais, eu comecei a descontar tudo na comida e engordei uma barbaridade. E aí cheguei a uma situação que eu precisei fazer uma cirurgia bariátrica. E fui para a cirurgia bariátrica. Durante a cirurgia bariátrica, tudo correu muito bem. Depois que eu saí da cirurgia bariátrica e já estava no CTI, eu tive uma hemorragia, e essa hemorragia tomou proporções de ter que voltar ao centro cirúrgico, e aí, realmente, eu tive uma experiência de quase morte que foi muito mais intensa do que as outras duas. A gente estava falando no outro vídeo, inclusive, de que aquilo que a gente é também durante a experiência de quase morte. Então, se a gente é meio deprimido, quer desistir da vida, talvez ali você vai pelos caminhos, talvez, daquilo que a sua consciência se formou. Essa é uma opinião minha, talvez eu esteja muito errado. Naquele momento da minha vida, eu já vivia uma maturidade maior. E já tinha passado por duas experiências. Então, quando eu estava no CTI, no pós-operatório, eu já estava sedado, porque isso aconteceu praticamente imediatamente depois da primeira cirurgia. Então, tudo que eu vou contar para vocês agora, eu não estava lúcido. Eu não teria como contar isso se eu não tivesse tido uma experiência franca de quase morte. Porque eu tinha saído da cirurgia bariátrica, fui para o CTI, alguém no CTI olhou aquela bolsa de coleta, aquela sonda. Dreno, exatamente. Alguém percebeu o dreno, viu que tinha dreno do sangue e chamou o médico, e aí toda uma história que eu só fiquei sabendo depois, que o médico não estava no hospital, que ele estava próximo, que teve que vir para o hospital, aí ligaram para minha esposa, aí eu já fui encaminhado para o centro cirúrgico. Tudo isso eu só fiquei sabendo depois. O que eu vivi foi ver tudo isso, mesmo anestesiado, ou seja, provavelmente eu já saí em EQM da primeira cirurgia, o que era sedado talvez eu já tivesse numa situação de quase morte, isso eu suponho, tá? E aí eu voltei para o centro cirúrgico, escutei o médico falando, mais sangue, e o cara do lado falando, mas doutor, já foram 8 litros de sangue, não tem mais sangue no hospital, corre atrás. 8 bolsas de sangue, provavelmente. 8 bolsas de sangue, desculpa, é isso aí. Porque não foi só sangue, é plástico, talvez eu esteja falando coisas técnicas erradíssimas, porque realmente eu não domino essa área. Mas eu ouvi assim, doutor, já não tem mais bolsa, tem que buscar em tal lugar, e o médico falando, busca. Eu me lembro, por exemplo, antes de eu ser removido de novo para o centro cirúrgico, eu me via sendo empurrado na maca, e eu ouvia as pessoas conversando, e a pessoa falava o seguinte, aí ó, gordão aí tá agora com a cirurgia babando, né? Ele usava essa expressão assim, ó, o gordão aí se deu mal, foi fazer bariátrica e agora tá com a cirurgia babando, não sei o que. Ele falou essa expressão babando várias vezes. E eu não sabia o que era babando, e era uma expressão médica de algum problema no corte que deu a hemorragia. E aí eu ouvi todo o processo cirúrgico, aí sim foi bem clássico, tá? Aí bem aquela coisa de filme, aí vi de cima mesmo, vi a luz cirúrgica, enxerguei em cima de todo mundo, lembro da posição das pessoas, lembro quem eram as pessoas, e mais uma vez, uma das enfermeiras que me atendeu,
chama-se Alessandra, eu não teria condição de lembrar dela, porque quando eu entrei no hospital, ela não me atendeu, ela só me atendeu na segunda cirurgia, onde eu já estava anestesiado da primeira, continuando a segunda, ou seja, eu lembro dessa Alessandra falando, seu Paulo, respira. Você deu a entender de que você teve algum tipo de confirmação sobre essa Alessandra, qual teria sido? Conhecê-la pessoalmente e agradecer a motivação dela. E ela se surpreendeu de você tê-la reconhecido? Imagina o cara acordar no CTI chamando Alessandra, obrigado, Alessandra, e tal, não sei o quê, porque eu só lembrava dela, cara. Porque ela foi fundamental para eu ter vontade de voltar. Entendeu? Ela foi fundamental, cara, porque ela começou a falar, poxa, seu Paulo, a sua família, seu Paulo, seus filhos, seu Paulo, não sei o que, seu Paulo. E ela falava isso aleatoriamente, porque ela não me conhecia, entendeu? Ela só sabia que eu era Paulo por causa de prontuário, porque ninguém me chama de seu Paulo, a verdade é essa, né? Meu nome é Paulo Vitor, então ou as pessoas me chamam de Paulo Vitor, ou eventualmente de Paulo. Agora, seu Paulo, nem futuro genro me chama de seu Paulo. Então assim, aí depois, quando eu já estava no quarto e tudo mais, aí eu mandei chamar, quem que é Alessandra, e o mais legal, cara, foi o médico que falou assim, o gordão se ferrou, tá babando aí a cirurgia dele e tal, não sei o quê. Eu vi esse médico e eu conheci esse médico na minha EQM. Quando eu estava no quarto, ele passou, aí eu já estava fazendo fisioterapia respiratória e tal, tipo assim, bastante tempo depois, ele passou pela porta do meu quarto com outro paciente. E eu virei para ele e falei, doutor, lembra do gordão que estava babando? Cara, você precisa ver a cara desse médico. É que eu não sabia que eu ia gravar isso, eu não sabia que EQM rendia tanto assunto, porque isso tinha que ter sido filmado, cara, porque a cara desse cara, ele já virou assim e falou, quem é você? Eu falei, eu sou o gordão que estava babando na cirurgia e que o senhor ficou empurrando a maca falando que eu ia morrer. Pô, me desculpa, eu não sabia que você estava consciente e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu não estava consciente. Mas aí, como é que eu ia explicar isso para ele, entendeu? Então assim, aí ficou a conversa. Esse cara, eu moro numa cidade relativamente, ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é pequena, é uma cidade interior, não é uma cidade tão grande. E as pessoas se esbarram. Esse cara eu encontrei recentemente num restaurante, ele tem medo de olhar para mim, cara. O cara tem vergonha, velho. Porque ele se sentiu nu ali naquele momento, né? Qual é a cidade de onde você está falando? Eu estou falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade muito boa, muito moderna, mas ela tem características assim de interior mesmo. E que a gente que mora aqui não quer perder essas características não, porque são muito boas. E eu reencontrei esse cara. Agora, o que eu acho importante de falar dessa experiência é que foi a experiência de fronteira mais sensacional que eu tive. Ali é como se eu tivesse chegado numa fronteira assim, na beirinha entre o morrer e o céu, sei lá que nome você vai dar para isso, entendeu? Ali, de fato, eu estava nadando na experiência de quase morte e aproveitando ela ao máximo. É como se eu soubesse, assim, eu tô te falando como se eu soubesse, mas eu não sabia nada disso, tá? É que assim, puxa, eu vou morrer, então vamos aproveitar esse momento, né? Cara, se for para morrer, eu vou em paz, com sensação de missão cumprida. E agora eu preciso descrever para você o que foi a experiência de quase morte. Por quê? Porque isso que eu estou te falando agora, naquele momento eu estava pensando isso. Ao ponto de falar assim, cara, se for para morrer, puxa, eu não vi a minha... Olha, nem sei se a minha filha quer ter filhos, entendeu? Mas eu pensei assim, nossa, eu não vi o filho da Suzana nascer, da minha filha. E eu nem sei se ela quer ter filho, mas assim, são os pensamentos que vieram naquele momento. Aí eu vi o meu pai passando, vi a minha mãe passando, eu digo passando porque era passando mesmo, porque eu tive uma experiência de luz assim, uma luz em movimento, e volto a te dizer, não tem cronologia nisso, era tudo ao mesmo tempo agora. A sua mãe e o seu pai você viu durante a experiência e eles naquele momento estavam vivos ou mortos? Mortos. Mas eu não os vi como mortos ou como vivos, nada. É tipo assim, puxa, meus pais são tão bacanas, minha mãe é tão legal,
mas eu não via a Suzana ter filho. Cara, minha esposa é incrível. Sabe aquele slideshow que vai aparecendo fotografias assim? Eu via como se fossem umas fotografias assim. Eu não era uma experiência de ter aqui meu pai ali para conversar com ele, entendeu? Como eu tô vendo você aí no vídeo e conversando com... Não é assim, entendeu? Eu via a lembrança dele. É como se a lembrança dele fosse material. Eu não sei se você vai entender o que eu tô falando. É como se aquilo que eu pensasse começasse a existir, entendeu? Então eu pensava no meu pai, vinha a lembrança do meu pai, e aí vinha minha mãe, e enquanto eu ia vendo, vivendo e sentindo isso, eu ia sentindo assim uma luz assim, como se mexendo, assim, como se fosse um foco se mexendo, uma luz com uma densidade, sabe? Não era que o foco de luz se mexia, a luz era o movimento, entendeu? Ao mesmo tempo, eu ouvia os médicos, eu ouvia as pessoas, eu sentia a presença de pessoas ali, então assim, era tudo muito intenso. Sentimento de paz havia, sentimento de alegria também havia, e naquele momento assim, eu me sentia muito único, é engraçado, assim, muito... como se eu fosse a única pessoa do mundo. Não sei explicar isso, tá? Essa coisa de você ser único, aí eu coloco uma pergunta nisso. Você se sentia ligado ao todo, como se você fizesse parte do todo e que o todo fosse você? Muito difícil a pergunta. Muito difícil. Cara, eu não sei se existe todo quando você tá no todo, você entende? É que tudo é tudo. Então, eu era tudo, e tudo era tudo. Não tinha separação. Você estava fora do corpo, vendo tudo acontecendo, você viu pessoas que já tinham falecido também? Não foi como a primeira EQM, não, tá? Nessa EQM, eu via as pessoas como uma lembrança, como se fossem fotos passando assim por mim. Eu vou tentar fazer uma coisa visual aqui para você entender. Imagina eu olhando para uma luz densa que se movimenta, como se fosse assim um sol difuso se movimentando, né? E as coisas vindo na minha direção e passando assim. Então vinha a lembrança do meu pai, lembrança da minha mãe, vinha a lembrança de pessoas que já morreram. Houve um momento em que todas essas coisas foram acontecendo, mas eu senti que eu precisava tomar uma decisão. Muito parecida com a segunda EQM, mas nessa terceira, mais claramente, eu precisava tomar uma decisão. Eu vou relaxar e vou me deixar morrer, ou eu vou tentar reagir de alguma maneira. Eu não sei a questão de tempo, porque eu não sei quanto tempo durou isso. Na minha cabeça isso durou uma eternidade, sabe? É como se fosse toda a minha vida para decidir isso. E, de repente, eu comecei a ouvir a voz da Alessandra. E aí essa Alessandra começou a me falar coisas muito genéricas. O senhor tem trabalho, seu Paulo? Seu Paulo, seu trabalho é bom, seu Paulo? E a sua família, seu Paulo? Volta para a sua família. Ela começou a me falar coisas genéricas, assim. Não sei se isso é um procedimento médico, se é uma mania dela, o que aconteceu. Mas eu sentia claramente, e olhando aquelas pessoas nesse estado de consciência, eu via que eles estavam muito frustrados se eu morresse ali. Eu tive naquele momento uma sensação de, cara, esse médico não merecia que eu morresse na mão dele. O cara é tão bacana, entendeu? Eu comecei... eu me sinto imbecil falando isso, mas eu comecei a ter dó, tipo assim, pô, vou morrer, deixar os caras nessa furada. E isso que eu tô te contando espontaneamente, a minha consciência pensava isso espontaneamente também. Talvez não com esse ar de divertimento ou com sorrisos, né? Acho que você tá entendendo isso. Mas eu naquele momento eu imaginava, cara, pô, morrer não vai ser legal. Não vai ser uma boa para eles, para os meus filhos, para minha família. E nessas imagens que vinham passando assim,
eu vi assim a manchete de jornal falando assim, comunicador carioca erradicado do Mato Grosso do Sul morre em cirurgia bariátrica. A minha cabeça muito cartoonizada, talvez, muito de comunicador, até isso eu via naquele momento. E aí eu comecei a ouvir essa Alessandra, e como na primeira vez eu já não sabia mais o que era EQM e o que era consciência. Eu costumo usar uma expressão, costumo não, porque também não conto isso, né, mas eu uso a expressão, assim, eu estava num estado de consciência, mas eu não estava consciente. Eu não estava consciente humanamente falando. E aí eu comecei a sair com a voz da Alessandra do estado de consciência para o ser consciente, para a pessoa na maca ali na cirurgia. E eu comecei a ouvir a Alessandra. Só que teve um momento em que ela começou a pedir para eu respirar. Respira, seu Paulo, respira, seu Paulo, respira, seu Paulo, respira, seu Paulo. Cara, de repente, eu respirei. E aí, quando eu respirei, eu falei, putz, agora eu voltei, tô vivo. Tem um episódio bastante interessante que aconteceu durante essa hora que eu ouvia a voz da Alessandra. Ah, detalhe, que eu via também a Alessandra, tá? Eu via e ouvia a Alessandra. E teve um detalhe bastante importante que eu pensava o seguinte assim, cara, se eu conseguir, porque eu estava deitado, quando você faz cirurgia bariátrica, seus braços são abertos assim, né? Você é inflado, é um negócio horrível. E eu sabia que os meus braços estavam numa situação assim meio de abertura. Então eu não sei se isso, aliás eu sei sim, porque eu não tinha nem como levantar a mão, né? Eu estava todo cheio de, mas assim, se eu tocar os meus dedos é porque eu tô vivo. Se eu sentir o tocar os meus dedos é porque eu tô vivo. E naquele estado de consciência, ouvindo a voz da Alessandra, vendo as pessoas passando, com luz, com tudo ao mesmo tempo, eu pensava, cara, será que eu tô tocando meus dedos? Será que eu tô sentindo os meus dedos? Porque se eu sentir os meus dedos, eu tô vivo. É porque é sinal que o meu corpo tá aqui. Eu não sei se eu toquei os meus dedos, não sei o que aconteceu, se aquilo era só com a mão deitada, mas eu tinha essa sensação assim de, cara, eu não morri. E aí o que ficou claro para mim é que se eu tivesse morrido, a minha consciência tinha continuado. Entendeu? É esquisito falar isso, né? Mas assim, porque se eu estava na dúvida se eu morri, havia a possibilidade de eu ter morrido. Entendeu? E aí, saudações ao Sam Parney, né? Que é o médico que falou que talvez eu tenha morrido e morri, né? Quando você estava pensando em tocar os dedos, era você fora daquele corpo. Você sentia então que você tinha algum tipo de corpo fora daquele, que fosse um corpo mais sutil ou qualquer outro nome? Isso aconteceu exatamente naquele momento que eu não sabia se eu era consciência ou se eu estava consciente. É um limiar, é uma fronteira ali, é um beiral, eu não sei que nome que eu dou para isso, entendeu? Você estava com essas múltiplas realidades, assim, a luz, as fotos, você vendo lá, a Alessandra falando com você, você voltando para o corpo, e aí? E aí, o médico, cara, o médico que me atendeu é sensacional. Assim, é um cara, dispensa comentários por causa do nível de dedicação no antes, durante, depois, pós-depois e... Então, assim, durante a cirurgia, ele teve uma crise de raiva, porque parecia que a galera tava meio desanimada ali, sabe? Ele deu um choque de ordem ali. Não, gente, quando o cara reclamou que não tinha sangue suficiente e que tinha que buscar mais sangue, ele falou muito bravo com o cara. Se vira! Nós temos que salvar esse cara que não sei o quê. E aí, nesse momento em que eu estava ali meio pastoso, entre consciente e consciência, ele começou a conversar comigo e começou a falar, Paulo, é tua hora, cara. Agora a minha parte eu já fiz. Agora você tem que reagir. Agora você tem que dar a sua resposta. Você tem que se dizer, você tem que se colocar mais ativo. Eu preciso que você respire. E ele começou a falar isso, sabe? Não foi uma coisa consciente, mas eu senti que, pronto, agora
agora eu não vou morrer, agora eu vou voltar. E voltei, entendeu? E aí senti o ar entrando. E foi aquela coisa, sabe quando você sai da água, que você está se afogando, você faz um... né? Você puxa um ar forte. Aí eu puxei esse ar e aí ele falou, gente, voltou. E aí eu ouvi o barulho dos aparelhos voltando a funcionar. Porque também tem um detalhe, nessa experiência de EQM, eu ouvi os aparelhos parando e eu ouvi os aparelhos voltando. Tentei conversar isso, que quando você faz bariátrica, você faz um atendimento multiprofissional. Então você conversa com psiquiatras, você conversa com psicólogos, tem que ter uma série de pareceres para poder fazer a cirurgia bariátrica. E eu tive um envolvimento assim mais próximo com a nutricionista, porque ela era uma pessoa também muito presente, muito ativa, muito amiga da minha mulher, e as duas combinando para fazer dieta, era uma máfia para emagrecer. E aí essa nutricionista, eu tentei conversar isso com ela, mas ela também não sabia o que... eu acho que a medicina não sabe o que conversar com um paciente que teve EQM. Francamente, assim, com todo respeito, isso não é uma crítica, não. Acho que é difícil mesmo. E poucas pessoas resolvem conversar com os pacientes, né? Parece que o protocolo é o não envolvimento. Eu nunca conversei isso com um médico propriamente dito, assim, com essa abertura que eu estou conversando aqui para vocês, nunca conversei isso. Aliás, eu nunca conversei isso com ninguém, né? Então, assim, é uma exposição que é algo inédito para mim e que eu me disponho e vamos encarar o que vier. Mas, com ele, eu cheguei a perguntar para ele, doutor, o que aconteceu comigo? Aí ele virou para mim e falou, cara, a gente quase te perdeu, né? E aí eu que fui contando detalhes para ele, e ele é uma pessoa mais tímida, é um médico assim mais fechado, e a expressão dele foi transtornando, né? Ele falou, cara, impossível você ter visto isso. Eu falei, cara, eu vi. Então, assim, quando eu dei aquela respirada, que eu respirei, aí começou a luta pela vida. Aí é respirar e manter a respiração, aí vem as dores, as consequências. A cirurgia que eu fiz, a bariátrica, foi por videolaparoscopia, então ela faz pequenas incisõezinhas no abdômen. Essa cirurgia, por causa do retorno ao centro cirúrgico, já foi abrindo mesmo, então aí tinha cicatriz, tinha sonda, tinha adreno, tinha tudo, entendeu? E aí foi um retorno totalmente desconfortável. A volto assim, muito claramente para vocês, a volta é terrível, né? Mas voltei, né? Tô aqui contando a história. E 3 EQMs, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu botando a minha cara aqui gravando, é porque realmente esse canal fez uma transformação na minha vida, porque chegou a um ponto assim que eu vou ficar quieto, que eu devo estar ficando maluco, vou procurar um terapeuta, né? Isso é loucura. E aí eu conheço vários terapeutas e eu fui conversar com um deles e ele falou, não, você não tá maluco não, cara, isso daí existe. E aí, essa é a minha história. Espero que tenha ajudado alguém aí. A mesma percepção de tempo, tudo ao mesmo tempo agora, também existe com relação à percepção do espaço? Ou seja, você estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é fato, né? Eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, eu via tudo de todos os ângulos, é uma visão meio 360, é uma coisa... Quer dizer, não sei nem se 360, né? Porque 360 depende de um ponto de partida para você enxergar tudo, então... Mas realmente, o espaço não era um limitador, não. Você se sentiu conectado a tudo aquilo? Será que é possível dizer que eu virei energia? Eu virei alguma coisa que não era mensurável. Mas você se sentia, de alguma forma, fazendo parte daquilo tudo? Fazendo parte? Sim, eu me sentia fazendo parte daquilo tudo. Mas eu me sentia além daquilo tudo. Não sei se é uma experiência mítica, mas aquilo tudo não era tão tudo assim para mim.
É como se houvesse algo além daquilo tudo que você estava sentindo. Exatamente. Exatamente. Você não foi para um outro lugar em nenhuma das 3 experiências. Você sempre esteve aqui por perto, vamos dizer assim. Exato. Você, quando esteve fora do corpo, você teve alguma sensação de lembrança de passado, como se você tivesse já no passado tido algum tipo de experiência ou vivência antes dessa vida? Não sei se eu vou te responder o que você me perguntou, mas a sensação que eu tinha é que aquele lugar não me era absolutamente nada estranho. E era um lugar, só que era um lugar que eu não vou conseguir descrever para você. Era um lugar, digamos assim, era um lugar de visão, era um lugar onde eu estava tendo a visão de tudo que estava acontecendo, mas eu não consigo descrever esse lugar. Algumas pessoas, quando voltam, comentam que é como se aquela porta tivesse ficado entreaberta. Eu pergunto a você se você sente algum tipo de relação ainda com essa outra realidade. Cara, se vocês acharam que foi loucura o que eu falei até agora, agora você senta na cadeira e amarra um cinto aí que eu vou falar uma coisa pra você violenta. É como se eu tivesse ainda total contato com essa consciência. E eu comecei a investir mais na minha vida interior, que eu chamo de vida interior, né? De momentos de solidão, solidão não, porque eu não me sinto sozinho. Mas assim, eu fico quieto agora, que é uma coisa que eu não ficava. Tenho mais facilidade com aquilo que o pessoal chama de meditação. E durante a meditação eu vou para esse lugar de novo, entendeu? Não é que a porta ficou meio aberta, não. Eu tenho a possibilidade de ir para esse lugar de novo, mas eu preciso fazer um esforço pessoal para chegar lá. E quando você vai para esse lugar de novo, como é que é esse lugar? Já que você teve 3 lugares, entre aspas. Então, esse lugar, ele não é um lugar, pelo menos para mim, tá? Isso é uma realidade. Ele não é um lugar físico que tem chão. Eu já vi vídeos no canal das pessoas escreverem chão, parede, teto. Esse lugar, ele é um além, ele é um extra, ele é um sair de si, é um planar sobre as coisas. Mas eu não sinto que seja um lugar de chão, de teto, de parede, não é um lugar. E o que você sente quando você está nesse lugar? Muita paz, cara, não é ruim, não é ruim. Você sente a companhia de alguém, de algo, ou... Vamos voltar a uma frase que eu acabei de te falar, que eu falei que quando eu fico sozinho, e aí eu consertei, sozinho não, né? Se você voltar aí o vídeo, você vai ver que eu falei isso. Eu não sei se é a minha fé católica, mas eu creio em Deus. Quem crê em Deus não tem solidão. Porque a melhor definição que eu encontrei para Deus é esse estado de consciência. Não sei se eu estou sendo um herege falando isso, desculpa, talvez a minha ignorância seja muito grande nesse assunto, mas a minha experiência de Deus não é um velho sentado numa cadeira com barba branca, segurando um cajado. É um estado de consciência, é uma paz interior que é capaz de curar muitas coisas da minha história. Porque, por exemplo, eu podia ser um revoltado com esses acidentes, né? Assim, só para você ter uma ideia, ontem um cara bateu na traseira do meu carro, eu desci do carro e virei para ele e falei, calma cara, fica tranquilo, acontece. Quando que eu ia fazer isso? Entendeu? Muda muito, cara. Muda muito. Eu nunca fui preconceituoso. Eu sou do Rio de Janeiro. Aliás, branco, nascido no Rio de Janeiro, falar que não foi preconceituoso é muito complicado, porque a gente é criado numa cultura muito preconceituosa, né? Então, desculpa. Aí, depois que eu fui para a África, minha vontade era de pedir desculpa para
todos os afrodescendentes brasileiros por tudo que aconteceu e outras situações. Mas por que eu estou falando isso? Cara, esse aumento da consciência, ele entra na questão da diversidade, ele entra na questão do diferente, de acolher, de abraçar, de entender as pessoas. Só para você ter uma ideia, depois da minha terceira EQM, eu tive um filho mais novo que nasceu com a síndrome de Down. Então eu convivo muito com autistas, com Down, com paralisia cerebral, com microcefalia, porque na associação onde meu filho é atendido tem todas essas realidades e eu resolvi cair de cabeça nisso. Então assim, você começa a olhar as coisas com outros padrões. Você começa a querer enxergar nesse estado de consciência, aonde a dor, o corpo, a diferença, ela já não existe mais, sabe? Então, isso para mim foi muito transformador, porque eu era uma pessoa muito irritada, era brigão, eu era brigão no sentido de mal-humorado, acordava, eu achava que eu tinha o direito de acordar de mau humor, entendeu? Então, assim, rapaz, hoje eu me sinto a serviço das pessoas, entendeu? Quando você teve a primeira experiência, ou mesmo na segunda, ou mesmo na terceira, você, com o conhecimento que você tinha de espiritualidade, ou com o conhecimento técnico da vida, com a cabeça que você tinha, o que você vivenciou foi uma surpresa? Naquele momento não há emoção, há um estado de consciência. No estado de consciência não tem nervoso, não tem... Por mais que eu tenha falado que a minha segunda EQM foi raivosa, mas raivoso é o jeito que eu arranjei para descrever aquela reação de retorno, aquela reação de volta. Tipo assim, não, eu não posso morrer, minha mulher tá grávida. Então assim, essa é a maneira humana aqui, nesse lugar onde a gente vive, para descrever essa situação. Mas são experiências novas. Tudo é novo. Existe algum tipo de ordem nessa existência fora daqui? Então, a primeira ordem que existe é a ausência desses parâmetros da nossa ordem. Lá é uma outra organização, né? Então, assim, esse estado de consciência que eu experimentei, ele é organizado, mas ele não é organizado como nós conhecemos. Eu não estive num lugar, não falei com outras pessoas, não pisei num chão, não fui abduzido, não fui para o céu, nem fui para o inferno. Eu apenas tive uma experiência de quase morte que me fez viver algumas coisas. Mas durante a experiência, uma certeza absoluta eu tenho. Aquilo que acontece tudo ao mesmo tempo agora não é confuso para quem está lá. É uma coisa absolutamente natural, entendeu? É natural você ter consciência de tudo ao mesmo tempo agora naquele lugar ali, entendeu? Isso parece ter a ver com o que eu já ouvi mais uma vez, que quando você está lá, você pode acessar o futuro e o passado. Tudo ao mesmo tempo agora. Em algum momento você teve percepção de acontecimentos em outros lugares diferentes de onde você estava durante essa EQM? Sim, sim. Eu conseguia saber das minhas irmãs na sala de espera enquanto meus pais estavam em outro lugar e eu era atendido na emergência. Eu conseguia ter tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso. Ao ponto até de eu falar para minha irmã que roupa que ela estava vestindo e... Porque eu elogiei, eu falei, nossa, você foi bonita no hospital me ver. Ela falou, mas como é que você sabe? Entendeu? Então assim, eu tive isso muito, mas assim, absolutamente claro isso. Você comentou que você viu uma notícia passando com a notícia do seu falecimento. De alguma forma você percebeu ter tido acesso a alguma cena de futuro? Sim, como se fosse o spoiler de um filme, assim, como se alguém tivesse me contando, não, mas como se eu estivesse vendo uma cena de um filme que eu ainda não vi a série toda. Eu vi o final, mas não vi a série toda. Então, eu vi passando a notícia mesmo, assim, profissional de comunicação, carioca, radicado no Mato Grosso do Sul, morre em cirurgia bariátrica e tal, não sei o quê. E eu vi, cara, eu vi até o site da notícia. Eu sei até que site que publicou a notícia da minha morte.
Entendeu? E eu vi aquilo passando, assim, dentro desse tudo ao mesmo tempo agora, eu vi coisas que passavam e vi isso passando, sim, como se antecipasse um futuro. Quando você olha para o céu, você sente saudades? Boa, hein? Boa. Tipo, depois de velho ficar tirando foto do céu? Ah, sinto sim, viu? Não sei se dá pra ver aí. Não é saudade do céu, mas é. Eu não quero fazer confusão religiosa na cabeça de ninguém, mas é uma experiência de céu. Se existe um céu, é esse lugar que eu fui, entendeu? Você sente que essas experiências pelas quais você passou foram providenciadas para que você tivesse algum tipo de compreensão? O que eu sinto muito claramente, é que nada é por acaso. Nada é por acaso, porque as transformações da minha vida, da minha família, aquilo que a gente chama de conversão, talvez do meu pai, aquilo que foi a conversão da minha mãe, uma proximidade da fé, isso aconteceu por causa dessa quantidade de acidentes, né? E eu não posso negar para você que, veja bem, eu vou te falar uma coisa que me expõe muito, mas quem me conheceu sabe que é verdade. E eu não posso fugir dessa verdade vergonhosa. Eu era muito imaturo. Sabe um cara imaturo? 27 anos de idade, imbecil, entendeu? Fazendo coisas imaturas, falando coisas imaturas, se achando muito arrogantão, porque eu me formei muito cedo, fui para a faculdade muito cedo, vivi coisas incríveis muito cedo, então eu era achava que, sei lá, eu era um arrogantão, eu era um imaturo e arrogante ao mesmo tempo. Esses acidentes, eles foram a maneira, talvez, de fazer com que eu ficasse um pouco mais maduro para as coisas que eu hoje encaro, para as realidades que hoje eu tenho coragem de abraçar. De alguma forma você percebe ter uma missão depois dessas experiências que você teve? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Cara, eu acho que eu sou o único abraço que algumas pessoas vão receber. Sou bom de abraço, hein? Eu trabalho com muito jovem. Muita gente mais jovem do que eu. E é muito comum eu pegar um jovem desse, mas pegar mesmo, assim, de abraçar, de trazer a cabeça do cara, botar no meu peito e falar, ó, aquele abraço que teu pai não te deu, então vem cá que sou eu que vou te dar agora. Então isso ajuda muito as pessoas. E eu já vivi algumas situações muito loucas. Muito loucas. Por exemplo, uma vez em Cuiabá, eu estava montando uma rádio lá em Cuiabá e o professor do presídio, não sei se você sabe o que significa isso, né, que o professor é o chefe lá dos presos, né, mandou me chamar, queria conversar comigo, pedir uns conselhos. E eu fui, cara. Sei que eu fui. E como é que ele entrou em contato comigo? Nessa época eu fazia um programa de rádio, a gente montava uma rádio lá, ele mandou uma informação pela rádio, nós, junto com essa informação, chegou pela gente através da coordenação do presídio, coordenação do corpo, dos agentes penitenciários. Um agente penitenciário foi oficialmente, junto com o oficial de justiça, me procurar na rádio falando, olha, o líder do presídio queria bater um papo com você. E ele quer bater um papo, eu acho que ele quer se converter, quer mudar de vida, alguma coisa assim, ele quer conversar com você. Você iria? Eu vou. E fui, cara. E chegando lá, o cara contou a vida dele, abriu o coração, dei um abraço nele, e eu saí. E fui embora. Deu uns 10 dias, notícia no jornal, que aquele grupo de pessoas daquele presídio tinha desistido de uma rebelião por conta de uma conversa que o cara tinha tido comigo. Então, assim, outro dia não, eu estava em São Paulo e eu descia no aeroporto de Guarulhos, às vezes na rodoviária também, porque eu vinha de Cachoeira Paulista para São Paulo,
E aí eu saltava ali na Estação da Luz e ia andando até ali o Largo dos Campos Elíseos, onde tem ali o Liceu do Coração de Jesus, e daquele trecho do metrô, da Praça da Sé, até ali o Campos Elíseos, onde fica o Liceu do Coração de Jesus, dá umas 4, 5 quadras, e eu ia a pé. E eu tenho por hábito rezar o terço. Eu ia rezando o terço. E aí é uma região complicada, ali é um centro violento de São Paulo, e do nada, uma mulher me puxou pelo braço, me levou para um canto, assim, no meio de umas pilastras, assim, e virou para mim e falou: padre, me compra. Eu falei: padre, me compra? Que história é essa? Não estou entendendo isso. É que eu vejo o senhor sempre passando por aqui rezando texto. O senhor não é padre? Eu falei: não sou padre. Eu falei: ih, então ferrou. Mas me conta qual é o seu problema, minha filha. Já quase dando a benção lá. Me conta qual é o seu problema. Ela falou: padre, eu sou prostituta e eu tô devendo demais pro cafetão aqui, eu preciso que alguém me compre, eu preciso sair dessa vida porque eu quero mudar de vida, eu quero voltar pra minha casa, pra minha mãe, pra minha família, eu quero mudar. E aí eu fui na Pastoral da Mulher Marginalizada de São Paulo e conversamos com a equipe da Pastoral da Mulher Marginalizada e fomos conversar com esse cafetão, né? Descobrimos de quanto era a dívida, fizemos uma proposta, ele aceitou e conseguimos tirar aquela mulher daquela situação análoga à escravidão. Lógico que isso envolveu a Pastoral da Mulher Marginalizada, teve polícia no meio, você sabe que isso daí não é uma coisa, eu estou contando assim como se fosse uma historinha simples, mas tem um contexto aí que... Então hoje eu sinto coragem de entrar nesses contextos e eles acontecem na minha vida. E eu acho que não é de graça, entendeu? Outro dia eu estava numa rua, aí passou um casal de moto, o cara parou a moto e começou a bater na mulher com um capacete. Era o marido e a mulher, eles pararam a moto porque estavam brigando, eles já vinham brigando na moto, só para você ter uma ideia, num centro de cidade, Rio de Janeiro, Uruguaiana, a moto parando e a gente escutando a briga. E o cara pegou o capacete e começou a bater na mulher. É como se eu entrasse no estado de consciência, cara, eu não sei te explicar. Eu fui na direção dele, consegui tirar o capacete dele numa boa e resolver essa situação. Nossa, tô no meio da rua, aliás, no meio da rua não, tava no aeroporto, mas assim, do lado de fora do aeroporto, ali em Guarulhos tem aquele lugar ali que tem que param as vans e tal, não sei o que, tava ali, senta uma menina do meu lado, posso falar uma coisa pro senhor? Eu falei: pode, minha filha, o que foi? Eu tô grávida, eu não sei como eu vou falar pro meu pai. Cara, do nada, que essa menina, por que alguém, tipo assim, aquele tiozão lá, eu vou sentar do lado dele e vou contar o meu drama pessoal pra ele. Então assim, cara, eu passaria horas aqui falando isso, são muitas situações. Aí, só pra você ter uma ideia, quando nasceu o meu filho, com a síndrome de Down, nós não sabíamos que ele, durante a gravidez, que ele tinha síndrome de Down. E durante o exame transnucal, não apareceu nada tão relevante que desse essa dúvida. Passou batido. E aí nasceu minha criança com síndrome de Down. Quando nasceu meu filho com síndrome de Down, a equipe médica fez todo o procedimento, eu filmei, continuei filmando. Eu era dentista, né, trabalhava na área de saúde, então eu sabia que meu filho tinha nascido com a síndrome de Down, ninguém precisava me explicar, não precisava nem fazer exame de cariótipo, porque também ali era patognomônico, ali era uma síndrome de Down, né, então a gente já sabia o que era. Lógico que fizemos o cariótipo e todos os exames e tal. E aí eu sentei na sala de espera, maior calma do mundo, e a obstetra veio desesperada, falando: nossa, me desculpa, eu não sabia, me desculpa. Eu falei: mas não faz diferença. Entendeu? Você não sabia, eu não sabia, agora a gente sabe, vida segue, né? Então, assim, é um nível de calma muito grande. E aí, só para você ter uma ideia, não deu 3 dias que o meu filho tinha nascido, eu estava recebendo ligação de Roraima, de Belém, de Vitória da Conquista na Bahia, São Paulo, de casais, que o filho tinha nascido e eles não sabiam que o filho tinha síndrome de Down. E alguém foi passando o meu telefone, cara. Então, não é que eu acho que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu só não sei ainda como administrar todo esse processo dessa missão. Mas, tanto é que se você for lá no meu Instagram, hoje no meu Instagram eu tô com 19.800 pessoas. Cara, por que 19.800 pessoas resolveram me seguir se eu não tenho nenhuma expressividade na rede? Eu só falo
das minhas experiências de vez em quando e de uma maneira muito breve. Nunca falei tão claramente como estou contando essa história aqui para você. Então, de fato, as experiências de quase morte foram as maneiras que eu fui construído, que eu fui feito. E eu não me acho azarado por ter quase morrido 3 vezes. Eu me acho um abençoado de me manter vivo. Eu uso a palavra abençoado, às vezes até sem conotação religiosa, porque eu não conheço outro. Mas eu me acho bastante abençoado de continuar vivo e de poder ajudar as pessoas por pura experiência de vida. Às vezes é um abraço que a pessoa precisa, às vezes é um sorriso, às vezes... Então, assim, isso é para mim o motivo de eu ter sofrido tudo que eu já sofri. O que você teria a dizer, levando em conta você ter sido uma pessoa muito privilegiada por ter tido acesso a esses conhecimentos? Se eu pudesse, e é muito chavão que eu vou falar, eu diria muito claramente para todas as pessoas, para que você estivesse preparado para morrer hoje. Não estou estimulando nem desejando, entenda bem. Mas eu, se morresse agora, de novo, o que eu falaria para essa consciência? Cara, eu amei tudo que eu podia, eu criei os meus filhos da maneira mais legal que eu conheci, eu pude fazer tudo, então eu vou em paz. Você entende o que eu estou te falando? Eu acho que é muito importante que você que esteja vendo esse vídeo agora, saiba do que eu estou te dizendo. Não guarde embrulhos na sua consciência, não guarde mágoa, não guarde tristeza, não vale a pena. Talvez você não consiga se reconciliar com as pessoas com quem você brigou. Eu briguei com pessoas que eu não consigo me reconciliar. Eu queimei uma ponte, eu estraguei um pedaço daquele relacionamento. Mas o que eu faço agora? Não destruo mais nada. Tento melhorar. E por que eu tento melhorar? Simples. Porque vale a pena. Porque é bom. A gente se sente bem. Entendeu? Parece meio egoísta falar isso, mas isso faz bem pra gente. Fazer bem pros outros. E eu tô plenamente convencido. Que o que cura a gente, o que deixa a gente feliz, o que deixa a gente realizado, não é o amor que a gente recebe, mas é o amor que a gente é capaz de dar para os outros. E esse amor, ele tem que ser gratuito, ele não pode ser um amor ansioso, interesseiro. Cara, é muito chavão que eu tô falando e não tem nada a ver com religião. Eu tô falando de gente humana, planeta Terra, pisando no chão, com muita consciência. Eu não estou fazendo aqui evangelismo nenhum. Eu quero que você entenda uma coisa. Não vale viver a vida deixando embrulho para trás, bagulho, consciência estragada, sujeira. Não vale, cara, não vale. E se a experiência de quase morte me ensinou alguma coisa, ela me ensinou que eu preciso estar muito bem preparado para a vida para saber o que é morrer. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Tem muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?